Gente, boa noite. Que Jesus possa nos envolver nessa paz, tranquilidade. Vamos para a nossa aula sobre o livro Céu e Inferno, né? E que possamos estar envolvidos nesse clima de estudo, de aprendizado e de esclarecimento. Nós vamos fazer nossa prece de início para que nós possamos nos harmonizar, para que nós possamos estar em sintonia com a espiritualidade, com nossos guias espirituais, com nossos mentores, que possamos fechar os nossos olhos, que possamos respirar com tranquilidade, para que essa sala possa receber a paz, a tranquilidade, a calmaria, e que todos aqueles irmãos desencarnados que vierem trazidos para escutar, aprenderem conosco, com todos nós aqui nessa sala, sejam muito bem-vindos. Agradecemos, Senhor Jesus, e te convidamos para estar entre nós, através de nossos guias, nossos mentores que nos acompanham nessa jornada. Pai nosso que estais nos céus, santificado que seja o seu santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita, Senhor, a sua santa e bendita vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, na medida em que nós estivermos perdoando todos aqueles a quem nos têm ofendidos. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos de todos os males. Com a tua presença e a tua permissão, Mestre Jesus, da equipe espiritual que coordena esse trabalho, damos por iniciado os estudos em sua santa Deus e paz. Que assim seja. Bem, o Evangelho eu abri aí, quando eu peguei o Evangelho, o que o próprio Evangelho abriu para mim foi o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça, sem nada fazer, lhes disse: Ide, vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que lhe for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência de seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E, em a recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor. Mas, em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero?
e o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Vamos encontrar isso em São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 18. Vê também parábola do festim de núpcias, capítulo 18, número 1. Os trabalhadores da última hora. É interessante porque a gente vê que nós, quando adentramos a casa espírita e começamos a ser liberados, seja para uma sala de estudo, para aplicar um passe, para chamar por passe, nos consideramos como trabalhadores. E por vezes, quando a gente está há algum tempo dentro da casa espírita e começamos a ver pessoas novas chegando e de repente aquela que está chegando depois tem um cabedal de conhecimento, às vezes bem maior do que o nosso. E é isso que o texto fala. Não importa quem chegou primeiro ou quem chegou depois. O esforço, a dedicação, a vontade de trabalhar é que vai fazer com que você se diferencie. Não que você seja melhor, mas você se coloca à disposição pela vontade que você tem, pelo conhecimento que você já traz na sua jornada. Então, às vezes, não importa aquele que acha que sabe mais, alguém sempre vai saber algo que você não sabe. E quando a gente começa a entender isso e a compreender que o trabalho na seara do Cristo tem muito mais valor quando a gente trabalha com simplicidade, com humildade, com amor pelo trabalho e faz o trabalho por querer fazer e não por querer ostentar algo que você ainda não possui, isso vai fazer com que você possa compreender se o seu trabalho vai fluir bem melhor. Porque às vezes aquela pessoa chega, quer fazer tudo, mas se desencoraja assim muito rápido. Então, às vezes alguns vão dizer, mas eu fiz tanto por fulano de tal, mas o outro fez diferente. De repente alguém vai chegar para Ricardo e vai dizer, Ricardo, eu quero fazer isso, eu quero ir para a tribuna, eu quero ir para a recepção, eu quero ir para a mediúnica. E Ricardo vai dizer, não, calma, vamos ver, vamos com calma, vamos estudar. Mas tem outro que vai chegar e vai dizer, Ricardo, o que você acha? Eu gostaria de fazer tal serviço na casa, não sei o quê. Então, o Ricardo vai balancear, vai ver qual dos dois tem condições de fazer aquele trabalho. Então, que nós possamos entender e querer ser o trabalhador, mas que esse trabalhador ele possa vir com a simplicidade, com o amor no coração e com a vontade de querer trabalhar. Não querer se mostrar, mas deixar que o trabalho por si próprio possa ser visto por todos. Temos aí 2 minutinhos, se alguém quiser acrescentar, falar alguma coisa. Bruno, gostaria de comentar. Tereza, Adilson, Micheline, Ricardo. Nossa irmã ali, qual é o seu nome? Paula. Paula, quer comentar alguma coisa, Paula? Rose? Não, não. Bem, então, Rose, fica à vontade, a palavra é sua. Já que ninguém fala, então vamos aqui escutar a nossa querida amiga Rose aqui. Certo. Boa noite a todos. Jesus conosco. Nós estamos falando do quarto capítulo do livro Céu e Inferno. L'Enfer em francês, o inferno. Na semana passada, nós tivemos uma introdução ao tema, onde o objetivo maior era compreender de onde tinha vindo a ideia do inferno. Como foi construída essa ideia dentro da criatura humana. Porque a criatura humana vem com a concepção de inferno. Como é que essa ideia mexe com os meus alfarrábios mentais, quer dizer, com as minhas coisas mentais, com a minha matéria mental? Até que ponto isso é um construto dentro da minha personalidade? Feito isso, a gente entrou num conceito de arquétipos. Os arquétipos, segundo Carl Jung, que era um psicanalista, que já é desencarnado, mas ele tinha o foco de investigação dele, era a psicologia transpessoal, que é conhecida como a quarta força, que aparece na década de 60
Lá no livro de Joana de Ângeles, o Ser Consciente, no primeiro capítulo, tem a quarta força. Aí você vê a psicologia transpessoal. Para quem não sabe, a psicologia transpessoal, ela investiga o homem a partir de 3 vertentes: a mente, o corpo e o espírito. Então, na psicologia transpessoal, a gente tem uma coisa, um construto que para Freud é o inconsciente, mas Jung chama de arquétipo. Esse arquétipo ele tem a parte intelectual e tem a parte coletiva. O que é o arquétipo? É uma ideia que você traz dentro de si formada. Eu dei até o exemplo de um pão. Você vai numa padaria e pede 1 quilo de pão francês. Você não vai se preocupar com a forma daquele pão, porque você já sabe previamente, arquetipicamente falando, que o pão francês tem aquela forma. Então você não se preocupa, porque você já tem construído dentro de você essa ideia, certo? E falando do arquétipo coletivo, como é que é? Então eu vou dar um exemplo. No livro de Augusto Cury, O Mestre de Amor, ele diz que, não, o Mestre da Solidariedade, ele diz que preconceito, ele analisa a palavra preconceito. Quando a gente vai para a língua portuguesa, o prefixo pré, ele dá a ideia de antes do conceito. Então, um preconceito é uma ideia preconcebida que vem antes de. Então, eu sempre costumo falar, para ficar mais fácil, de Hitler. Hitler foi um homem que ele tinha carisma. Por conta disso, ele construiu uma ideia, um preconceito do nazismo. E esse preconceito formou um arquétipo coletivo. Certo? Então, o arquétipo coletivo é aquele que ele prenuncia, ele domina uma coletividade. É uma ideia preconcebida. E os arquétipos, eles estão consubstanciados na ideia platônica, na ideia que Platão tinha de como seria a formação de uma ideia, tá? Então, quem quiser entender isso aí, leia lá. Para você entender melhor, tem um livro dele chamado A República, que é o banquete, que ele fala exatamente da alegoria das cavernas. A alegoria das cavernas é uma coisa assim complexa, mas é simples. Ele diz que estão amarrados entre si várias pessoas olhando para uma parede. A entrada da caverna fica sempre nas costas dessas pessoas. E elas crescem amarradas uma à outra e não sabem o que é que se passa lá fora. Entretanto, pela réstia da fogueira, eles veem passar pessoas, eles veem pessoas se movimentarem lá fora. Até que um dia alguém se solta e vai lá fora ver e vem lá de fora assim extasiado contando o que viu. Então, traduzindo, o que é que significa essas pessoas amarradas umas nas outras? Significam nós, vamos dizer assim, nós que vivemos aqui no planeta de expiações e provas, que temos os nossos limites. Como diz o livro Céu e Inferno, o homem é tão bitolado à matéria que ele aprendeu, ou seja, ele teve uma ideia preconcebida, ele tem o preconceito de achar que o inferno é limitado à matéria. Então, a gente tem essa ideia, eu digo a gente ser humano, não é o espírita, porque o espírita eu não admito que o espírita ainda tem essa ideia, né? Eu acho que o espírita ele tem que ser realmente diferenciado. Nisso eu não sou humilde. Eu acho que todo espírita ele tem o dever de ler, ele tem o dever de estudar, porque é para isso que ele veio. Aí eu pego muito no pé. Todas as aulas que eu falo, eu digo estude. Estude, 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 porque senão você não vai avançar. Então, quando ele diz aqui no céu e inferno,
Exatamente, eu liguei a alegoria da caverna. Então, nós que vivemos ali, amarrados um ao outro, atrelado, sempre assim, fortalecendo a ideia do outro, aquilo é assim, um vai fortalecendo, até que um de nós conhece uma nova filosofia. É o espírito trabalhador da última hora. Então, o espírita, quando ele se defronta com a realidade incontestável da eternidade, ele vai aprender a observar as coisas de um patamar totalmente diferenciado. Então, você forma uma dialética, um discurso, que você vai consubstanciando novas ideias. Então, você faz um construto, você faz uma construção de ideias totalmente diferenciada. E é aquela pessoa que sai da caverna e conhece a verdade lá fora e vem dizer aos outros o que é a realidade da vida. Está dando para entender? É filosofia pura, mas é a filosofia que é um dos pontos mais característicos da doutrina espírita, que é conhece a verdade e a verdade vos libertará, exatamente. Não é à toa que no prefácio do Evangelho a gente tem as opiniões de Platão, de Sócrates, né? Daquelas pessoas do passado. Aí deixa eu ver se eu encontro aqui onde eu parei. Isso é para ligar a setinha, né, Bruno? É lá na frente, lá por cima. Ou é ali no... Só é ir procurando, né? Aí não, já tinha passado, também não. É onde... Aí eu fui. É, fui. Olha o diabinho, tão bonitinho. Bichinho. A gente achando que ele é mauzinho. É não. Ele é bonzinho. Brasinha. Pronto, aqui eu já passei. Pronto, foi aqui. Vê que desenho bonito. Qual a diferença entre arquétipo individual e coletivo? Eu falei. O arquétipo individual é a nossa construção interior. É o que a gente pensa, é o que a gente acha. E o arquétipo coletivo é formado por uma coletividade. Tá certo? É uma ideia em massa. Pronto. Aí Kardec fala logo no começo do capítulo que o homem ele se limita à matéria. Por conta disso, ele vê o inferno como uma coisa material. Aí eu coloquei aí, a partícula apassivadora, isso é português. C, o condicionamento, o reflexo dos instintos predominantes, são os principais vetores do homem. Que, segundo Kardec, no 4º capítulo de sua obra Céu e Inferno, afirma que o homem dominado pela matéria não consegue compreender a espiritualidade senão da forma imperfeita. Ele entrevê para, assim, da fórmula imperfeita, do jeito imperfeito dele, é que ele consegue entrever as penas e gozos futuros. É isso que eu falei. Por nós sermos seres imperfeitos, incautos, recalcitrantes, nós temos dentro de nós um arquétipo individual que nos move a essa tal concepção. Entretanto, esse arquétipo individual, ele perde a força a partir do momento que a gente entra no arquétipo coletivo, que é o espiritismo, que nos dá uma nova clareira, que nos dá uma nova visão da eternidade, que vai nos proporcionar consolo, que vai nos dar alento e, consequentemente, assabarcar as nossas ideias. Ou seja, nós vamos entrando numa nova realidade de vida, nós vamos tendo uma nova concepção da vida futura e assim nós vamos queimando todos os nossos diabinhos que vivem dentro de nós e vamos também nos refazendo, nos reformando intimamente sem a grande culpa, tão grande culpa, tá? Aí a irmã Cifu diz lá no livro dela, Escutando Sentimentos,
no primeiro capítulo, que tem uma palestra com Calderaro, que é o mentor de André Luiz no livro No Mundo Maior. Calderaro diz que nós somos filhos pródigos, que estamos voltando para Deus, porque Deus nos deu tudo, mas a gente, na nossa tão grande incúria, a gente se afastou dele. A gente quis gastar todos os nossos dízimos, todas as nossas coisas, todos os nossos talentos, como diz a parábola dos talentos, a gente gastou desmesuradamente, até que nós chegamos ao ponto de ficarmos extasiados com os nossos pontos negativos. E a turbação da nossa mente, a nossa consciência pesada, nos fez curvar e perceber o quanto estamos desgarrados. Aí nós estamos jornadeando e voltando para Deus através das nossas expiações e provas. Ok? Então, a supremacia da falta de inteligência emocional e da gradação moral faz com que o homem tenha esse pensamento tão primitivo. Quem tiver alguma pergunta pode fazer, viu? Contanto que seja dentro do tema. Aí aqui ele faz assim, é um ponto bem feliz desse capítulo, onde Kardec ele faz um aparato, uma comparação entre o inferno cristão que foi imitado do inferno pagão. Veja bem, o inferno pagão, ele tinha o quadro dantesco, é o inferno de Dante. É o retrato de Dorian Gray. Quem leu sabe que Dorian Gray era um jovem que tinha uma grande ambição e ele fez um pacto com o diabo para ele nunca envelhecer. Mas ele fez um retrato dele e empacotou. E quem envelheceria seria aquele retrato. Até que um dia Dorian Gray viu que a vida dele não era o que ele pensava ser. E quando ele desembrulhou o retrato, ele viu o quanto ele estava feio naquela foto. Tá? Então, assim, o que é que eu estou dizendo? No inferno pagão é retratado o tormento de cada pessoa. No inferno pagão você não tem um Satã que busca culpar várias pessoas. Por exemplo, Teresa. Teresa, se for uma rainha das trevas, só que não. Se for uma rainha das trevas, né? Como ele diz aí, depois eu vou falar até nisso, e adentrar para o inferno pagão, você vai ter a sua punição, porque você cometeu um erro. Você vai ser punida por aquilo. O seu tormento vai ser individual. E no inferno cristão, não. No inferno cristão, Sid Clay, ela, fulano, Beltrano, paga tudo de uma forma só. Entendeu? Se você cometeu, pronto, é tudo, vai todo mundo de roldão. Para aquele inferno pagar as penas como se você tivesse, se você cometeu um crime, se você cometeu outra, vai pagar tudo igual, vai ser a mesma pena, a mesma permissividade. Aí, então, ele diz aqui, olha, o paganismo é um termo geral usado para referir-se às antigas tradições e cultos politeístas. Politeísmo, todo mundo sabe, que é o culto a vários deuses, né? Ou animistas, principalmente em um contexto histórico, a mitologia greco-romana. Esse inferno pagão ele é espelhado na mitologia grega, em Zeus, tá? Bem como as tradições na Europa e na região norte da África antes da cristianização. No inferno pagão, nós encontramos as penas individuais. Não tem pena coletiva. O fogo é o símbolo do sofrimento atroz. O túnel das Denaides, o trabalho sem fim. É essa imagenzinha aqui, ó. Essas Denaides é uma história tão interessante e é uma história de um rei que tinha 50 filhas. E essas filhas deram um desgosto a ele. Aí ele deu a elas uma punição. Se vocês olharem na foto,
elas estão enchendo um pote furado. Então, quando ela bota um balde de água, vai embora, a outra vem e passa o tempo todo trabalhando sem parar. Era a punição delas. Elas iam passar a vida inteira delas na eternidade enchendo aquilo ali. Certo? Era a punição dessas meninas. O tonel das Denaides. A roda de Ixion representa o castigo dado por Zeus a Ixion no Tártaro, condenando-o a permanecer presa a uma roda em chamas por toda a eternidade. O mito de Ixion retrata os desejos incontrolados, o orgulho desmedido e a reincidência dos erros. Então, essa criatura, ela foi punida para ficar girando numa roda em chamas a vida dele toda ali, atormentando direto, atormentado por aquilo. Aí tem o rochedo de Sísifo. Os deuses tinham condenado Sísifo a empurrar sem descanso um rochedo até o cume de uma montanha, de onde ela caía de novo em consequência do seu peso. Imagine as punições do inferno pagão. Uma pessoa passar a vida inteira empurrando aquilo e quando estava lá em cima, ela vinha de novo para baixo. É mais leve do que o inferno cristão. É. Ai, daí eu preferi esse daqui, tá enchendo esse negócio o tempo todinho. Aí pronto, então, no inferno pagão tem isso. Eu me lembro de uma história que Zeus condenou uma pessoa, eu não me lembro mais quem era, ele deixou o fígado dele à mostra, e todo dia os abutres vinham comer o fígado dele, que no outro dia estava lá para ser comido todo dia. Eu não me lembro quem era a figura mitológica, assim, me fugiu da mente. É um tipo também de inferninho, né? Aí vem o inferno cristão. No inferno cristão... Voltando ao inferno pagão. Hades não era o guardião? O guardião do inferno, Hades. Hades era filho de Zeus. Isso. E pronto, ele era o guardião, era uma espécie também de inferno, onde todas essas outras figuras ficavam cumprindo a sua pena e ele recebia essas pessoas, era isso? Porque Hades é o irmão de Zeus. O irmão de Zeus, Hades. Que eram muito amigos, mas Hades era muito ambicioso. Naquele filme Fúria de Titãs, 1 e 2, você vê isso. Isso. Então, Prometeu, é isso mesmo, que ficava amarrado na árvore. Eu pensando de como é o nome da criatura, Senhor. Sim, aí o Hades, ele, como era muito ambicioso, entrou em atrito com Zeus. Aí Zeus baniu ele do Olimpo. Aí ele fundou, vamos dizer assim, ele criou uma região para ele, que era o Hades, que era o inferno. E nesse inferno, ele tinha um titã, tinha os titãs, e tinha outras figuras, né? E tinha Cérberos, que era um cachorro com 3 cabeças, que tomava conta desse Hades. Cérberos. Tem até um filme com esse nome, que eu acho muito bonito, Cérberos. Bem diferente. Então, no inferno cristão, a gente encontra uma grande diferença, que as penas eram para todos. O que é que existe no inferno cristão? As caldeiras ferventes. Vê bem, onde os anjos destampam os mesmos para ver as contorções dos supliciados. Deus, sem piedade, ouve o gemido dos condenados. Esse é o quadro que ela vai falar mais, com mais vagar, sobre o inferno cristão. Então, aí a gente encontra uma grande diferença. Aí eu pergunto a vocês, qual a semelhança, ou quais as semelhanças entre o inferno pagão
e o inferno cristão, mediante tudo que eu já falei agora. Vocês são capazes de captar as semelhanças, porque a grande diferença eu falei, que um é coletivo, o outro é individual. Um é mais justo do que o outro, se a gente for falar em termos de justiça. Porque no inferno pagão, eu pago o meu ceitil, e no inferno cristão, não. Tá? Eu sou condenado e acabou-se. Ninguém vai me ouvir. Aí eu pergunto a vocês agora, quais são as semelhanças ou há semelhança entre o inferno pagão e o inferno cristão? Eu acho que a punição é eterna. Um é a punição eterna, o que mais? O que você quer dizer quando você fala de inferno para todos? O inferno para todos aí é o seguinte, que toda pessoa que adentra ali ao inferno vai pagar a mesma pena. Vai estar ali no mesmo terreno. O que vier para mim, eu tenho que encarar. Não tem um julgamento, como diz na Igreja Católica, como diz no protestantismo, em Apocalipse, capítulo 20 na Bíblia, diz que Jesus vai voltar, vai sentar numa cadeira, os remidos do lado direito, os irremidos do lado esquerdo, e aí eu vou ser julgado. Lá no inferno não tem julgamento. O diabo, ele não julga ninguém. É como aquele filme, O Alto da Compadecida, que o diabo fazia de tudo para tirar o amarelo, para levar lá para dentro do inferno, e Jesus e Nossa Senhora ajudando ele, mas o diabo sempre ali mostrando que ele não tinha jeito. É nesse sentido que eu estou dizendo. Aí, quais são as semelhanças? Um é a pena para a vida eterna. Bem, muito bem. E o outro? Tem uma coisa assim, bem simples, assim, bem na cara da gente. Bem na cara da gente. Uma coisa assim, você trabalha no ramo. São condenados, sim. Mas tem uma palavrinha. Sim, certo. Tem uma palavrinha. Na sua profissão, você luta por quê? Pronto. Justiça. Qual é o antônimo de justiça? Pronto. Não é uma semelhança? Nos dois? Ou você acha que não? Eles não acham que estão sendo condenados por erros que cometeram? Né? Não se acha que as pessoas estão sendo condenadas por erros que cometeram. Para eles, essa é que é a justiça, né? A gente agora entende que não, mas para eles é uma justiça, a pena é que é injusta, né? Certo. Uma pena eterna, né? Porque a gente vê aí. É a justiça que é a semelhança. Uhum. Para eles que estão ali é a justiça. O que mais de semelhança? Tem outra palavrinha também, a semelhança é igual. O fogo. O fogo causa o quê? Se você toca o fogo na pele, vai lhe causar o quê? Não. Ardência, né? Ardência. Dor. Semelhança à dor. A dor é igual para todo mundo. Então a gente vê de semelhança a justiça, a dor e a pena eterna. E se a gente for ver diferenças, além da que eu falei, aí a gente vê a injustiça, que não é justo ninguém punir ninguém dessa forma, principalmente Deus. Mas qual é a concepção que o homem bíblico tem de Deus, principalmente o homem bíblico do Velho Testamento? Lá em Êxodo, a gente vê isso. Em Deuteronômio, no capítulo 6, a gente lê isso. Em Levítico, a gente vê isso. Levítico é um livro que é feito por legisladores. Tem um livro de
que não é muito lido não, de Rochester, chamado Os Legisladores, que conta a história de Moisés. Então, naquela época, o livro de Números, Levítico e Deuteronômio eram tidos como os códigos morais do Velho Testamento. Em Deuteronômio diz assim, olha, que a mulher não deve cortar o cabelo, que a mulher não deve ter higiene disso ou daquilo, que não se deve comer sangue, que não se deve fazer aquilo, porque Deus pune, Deus vai punir. Então, a criatura humana, ela trouxe esse arquétipo do passado, da punição eterna. E Deus, ainda, para muita gente, é o Deus vingador, porque eu estou muito habituada a escutar um evangélico dizer assim, Deus é fiel, diz com um ódio tão grande, eu escuto no ônibus, às vezes, Deus é fiel, ela vai ver. Quer dizer, com ódio, como se Deus fosse o quê para ele? Deus fosse aquele Deus vingador, no trono, ali, vingando todo mundo, punindo. Aí vem a doutrina dos Espíritos, vem Jesus. Aí por que Deus mandou Jesus? Exatamente para dizer que todo ser era igual. Foi morto por isso. Ainda hoje seria. Não é diferente. E pior. Quantos de nós ainda acham que o meu irmão da cor negra não tem os mesmos direitos que eu? Essa semana em Hora 1, apareceu uma mulher, que está na mídia, acho que vocês viram, uma bem conhecida, que atacou entregadores porque a mulher teve um ataque. Eu fiquei pensando, digo, Senhor, essa mulher deve ter sido tomada por algum espírito que estava ali junto dela. Porque eu não acreditei que aquela mulher, em pleno 3º milênio, tendo a formação que tem, fosse fazer aquilo a bel prazer. Então a gente vê o quanto nós estamos ainda mergulhados no inferno cristão. O nosso inferno. Não é o inferno de Micheline, de Ricardo, é o nosso inferno. A nossa incúria, as nossas mazelas do passado que trazemos, que nos faz viver dentro do inferno. E só quem pode nos livrar desse inferno somos nós mesmos. É isso que Kardec veio trazer. Que ele veio mostrar. Ele veio trazendo na simbologia, mas por detrás das palavras, se nós formos ver a cunho filosófico, é isso que a gente vai perceber. Que cada um de nós vivemos dentro de um inferno nosso. E que precisamos nos livrar paulatinamente desse lodo, desse arquétipo, através de uma nova ideia, através de uma nova vida. E também, né, Lúcia, através do auto-perdão também, né? Do auto-perdão, exatamente. Aí a gente vê aí o rei do inferno cristão, Satã, e o rei do inferno pagão era Plutão, que era bem mais leve do que Satã. O inferno dos pagãos continha de um lado os Campos Elíseos. Eu só me lembro do Gladiador, que Máximo diz assim, que eu gosto muito desse filme. Máximo diz assim, olha, aquele que se vê só, pode ter certeza que estará nos Campos Elíseos, ou seja, estará morto. Me lembro muito dessa passagem. E do outro Tártaro, que era o fogo, tá? O Olimpo, a morada dos deuses e dos divinizados. Delimitados dessa forma, o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas ao tudo ou ao nada, felicidade plena ou sofrimento absoluto. Então, essa delimitação
dessa forma geográfica, que é uma que eu chamo de bengala mental. Nessa bengala mental que a gente se apoia desde os tempos prístinos, desde os tempos primitivos, nós construímos vários arquétipos, várias concepções que delimitou o céu e o inferno. O céu é o paraíso, e o inferno é o sofrimento absoluto. Não tem meio termo. Ou é sim, ou é não. Aí a doutrina dos espíritos vem e mostra que nem tem sim, nem tem não. Nisso só tem Teresa, só tem Bruno, só tem Ricardo, só tem Micheline, só tem Rose ali. E nem inferno, nem céu. O céu está dentro de mim, o inferno está dentro de mim. Eu tenho um livro de Moacir Gadotti chamado Pedagogia da Terra. Logo no prefácio ele mostra uma entrevista que foi feita com um índio americano. E o índio disse que dentro dele tinha 2 cães. Um bom e um ruim. Aí o repórter pergunta a ele: qual é o que tem mais valor para você? Qual é o mais forte em você? Aí ele diz, com aquela simplicidade, né? O que eu alimentar mais. Eu chorei quando eu li. É um livro de pedagogia da Terra. Eu chorei diante dessa afirmação, porque eu fui refletir. E é realmente, cada um de nós temos um cão. Se eu alimento o mal, eu vou colocar ele para fora. Se eu alimento o bom, lógico que eu vou mostrar o bom. O Olimpo também, falando nessa semelhança. O Olimpo... Falando nessas semelhanças entre o inferno pagão... Não. O Olimpo o inferno cristão, não. O inferno pagão e o inferno cristão. Aí, se a gente for fazer também uma semelhança entre o Olimpo e o mundo superior, não seria a mesma coisa, né? Não. Porque no Olimpo tinha guerras, brigas, mortes, né? Disputa. Disputas. Entre os deuses tinha muita disputa no Olimpo. É uma história bonita, mas tem muito personalismo, muita disputa, muita intriga. Porque a ideia é diferente, né? A ideia é diferente. A ideia de local onde os deuses moram. E o outro não é inferno como a gente pensa, é o local onde os mortos moram. A gente é que criou uma ideia diferente. O mundo superior na nossa concepção. Não, são diferentes, são ideias diferentes. Aí Kardec segue passando essa parte do inferno pagão, da comparação entre um e outro. Ele vai falar dos limbos. Os limbos era o lugar para onde iriam as crianças que desencarnavam em idade tenra, ou seja, numa idade nascia e morria. Para muitas pessoas ainda hoje que não têm o conhecimento da doutrina, veem um recém-nascido morrer, é um anjo que morreu. Vamos enterrar no caixãozinho branco porque não tem pecado. Tudo bem. Não sabem que por detrás daquele serzinho pequeno existe um espírito velho que está ali cheio de experiências. Lá na escola que eu trabalho tem uma menininha de nome Alice, uma menina desse tamanho assim, do infantil. Mas a menina, ela bate até nas portas. Ela faz tanta coisa, aí quem não entende, aí uma professora tem lá, mas Rose, olha para essa menina tão pequenininha, não tem pecado nenhum, não tem pecado nenhum, e assim, rapaz, por que será que ela é assim? Aí eu disse a ela assim, minha amiga, o corpinho dela, só o corpinho dela é pequenininho, sem pecado, mas o espírito é muito velho. É mesmo? Ela até regalou o olho para mim e disse, é mesmo, é isso que o espírito... Aí me explica aí eu fui explicar para ela. Quer dizer, muita gente ainda acha que uma criança, não, é um inocente, aquilo é um inocente, minha gente.
mas as ideias, o instinto, o eu, o arquétipo individual dele está construído ali com todas as lembranças como um disco rígido de computador. E se ele se deparar com uma situação do passado que aquele botão estiver em alta, ele vai se lembrar do que fez e vai agir do mesmo modo. É os tais gatilhos, os clichês. Aí os limbos são regiões que são destinadas a essas criaturinhas, como um semi-paraíso, onde eles vão ficar, né, ali, sendo ali, assim, orientados até atingir um patamar de idade e ver o que é que vai ser feito. É como o purgatório, só que é um purgatório cor-de-rosa, sabe? Algodão doce. Passando, ainda falando sobre o inferno pagão. Fénelon, em sua obra Telêmaco, narra a triste história de 3 reis que abusaram do poder e findaram no inferno. Então, veja bem, essa história, Fénelon, Telêmaco, é um livro que ele fala de um rei. Ele vai até o inferno pagão e quando ele entra sem medo, ele se depara com a figura gemendo, uma figura ali se lamentando e ele pergunta: o que se passa? Qual o motivo da tua desgraça? E a figura diz: eu estou aqui porque eu amei uma mulher, entre outras palavras que ele diz lá, eu amei uma mulher e ela me envenenou. Ele foi envenenado pela mulher. E desde esses dias eu vivo aqui triste, eu vivo aqui passando pela escuridão, eu vivo assombrado, eu vivo atemorizado. Aí nisso, nesse quadro se apresenta, porque naquela época, como era no Egito, se um faraó morria, ia todos os empregados e serviçais na tumba morrer com o faraó. Vê que derrota. Eu me escondia, eu não ia não. Aí ia tudo para lá, morrer com o faraó. Porque na ideia deles, a vida no outro mundo, aqueles serviçais tinham que estar lá para servir aquela criatura. Foi o caso dele. Então, os que seguiam ele se rebelaram e, estimulados por outros, essas pessoas começaram a obsediar, a vampirizar e batiam com a cabeça dele no chão, faziam todo tipo de coisa e ele sofrendo tudo ali, sem saber o que fazer. E tinha também, na história grega, tem um filme chamado, deixa eu me lembrar, porque eu estou com a mente tão cansada, eu estou rouca de falar o dia todinho, como é o nome, Bruno? Que tem a cidade, Troia. Pronto. Troia, você vai ver que todos os heróis gregos colocavam nos seus olhos 2 moedas. Aquelas 2 moedas eram para Caronte. Caronte era o barqueiro que vivia levando os mortos para os campos elíseos. Então, Caronte, no inferno, estimula aquelas pessoas a machucarem aquela criatura. E assim é que a gente vê o quadro do inferno pagão, porque Kardec ele trouxe essa parte da obra, um diálogo muito interessante que não me era assim possível trazer, porque é muito longo, mas eu sublimei ele só com essa estampinha, que era alguém que uma das pessoas que estavam ali, fora outros reis,
E também tinha os juízes que estavam ali para julgá-los. Entende? Então, nesse quadro, Kardec mostra-nos como é, dentro do inferno pagão, o que a pessoa vive de terror, o que a pessoa vive de dor. E ele dizia assim: olha, não havia ninguém na Babilônia que não me respeitasse. Fizeram uma estátua, minhas cinzas foram jogadas, muitas pessoas diziam que queriam morrer comigo e hoje eu estou nessa situação. Aí ele se depara com a realidade incontestável, que nada do que ele pensava é a verdadeira Odisseia. Que a Odisseia real é bem diferente. Aí aqui eu coloquei, e assim descreve o aspecto lúgubre dos lugares. Ressalta o tipo de sofrimento que os culpados suportam. Temos o exemplo de um rei da Babilônia, que vivia com toda a pompa de um rei. Desencarnou vítima do envenenamento, com ele foram também sepultados os seus servos, que ao se encontrarem diante do verdadeiro inferno, se rebelaram e passaram a castigar o rei por sua leviandade de ter tido a pachorra de tratarem a eles como se fossem seres sem alma. Mas aí eles dizem até assim: por que tu nos trataste dessa forma se nós éramos homens iguais a ti? Tu esqueceste disso? Eles perguntam. O engraçado nesse texto é que quem provocou a morte dele foi a mulher. A culpa da mulher. As coisas, né? Tem esse clichê, né? Tem esse clichê. A mulher sempre é a vilã. Sempre a vilã. Só que não. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, entra sem medo naquele abismo. De início vê um grande número de homens que tinham vivido nas mais humildes condições e eram punidos por ter procurado riquezas por meio de fraudes, traições e crueldades. Aí notou muitos ímpios, hipócritas, que fingiram ser religiosos e usaram a religião como um belo pretexto para satisfazer sua ambição, que ainda hoje existe. E como? Cala-te boca. Como tá atual. Para se aproveitar de pessoas crédulas. Esses homens que abusaram da própria virtude, o maior dom dos deuses, eram punidos com os piores de todos. Os filhos que haviam degolado seus pais, as esposas que mancharam as mãos no sangue dos maridos, os traidores que tinham vendido a pátria, violando todos os juramentos, sofriam, apesar de tudo, penas menores que aqueles hipócritas. Então, quer dizer que os hipócritas, eles tinham um castigo maior do que aqueles outros que matavam, assim, fisicamente, que tinham as mãos manchadas de sangue. Porque os hipócritas, os fingidos, eles tinham um mal maior, eles tinham uma crueldade maior do que aqueles outros que faziam por impulso, aproveitando o momento. Eu acho que esse é o último slide. Assim, pronto. Findei aí. É isso aí que eu quis trazer. Essa última parte eu simplifiquei bastante, mas quando vocês lerem, vocês vão ter uma referência maior. Aí agora a gente vai abrir para o debate, para tirar dúvidas, para assim somar com tudo que a gente viu. Infelizmente não me deu para repetir a primeira parte, para aqueles que não vieram semana passada. Mas aí também deu para entender o âmago da questão, né? Que é exatamente o inferno, o quadro dos infernos. O quadro do inferno pagão e do inferno cristão, que ainda hoje ele vive bem vivo dentro de algumas pessoas. E aí? Contribuições, perguntas? Só não faça pergunta difícil que eu não sei responder.
o que eu refleti mais nesse texto do Inferno Pagão, não é? É que eles refletiam muito, né, sobre as suas atitudes e a gente vê um diferencial muito grande do que a gente tem ideia de inferno hoje, né, na maioria das vezes. Mas a reflexão que eles fazem, porque depois que ele vem, né, essa história toda que ele conta aqui, né, do Telêmaco, e ele vem falando aqui, só para ler um texto, uma frase que ele coloca aqui, que foi, eu acho que faz esse exemplifica, ele diz aqui: viam-se vários desses reis severamente punidos, não pelos males que fizeram, mas por terem negligenciado o bem que tinham o dever de fazer. Isso. Né? Então ele vem julgar aqui como se fosse um pecado contra os deuses, como você falou ali, né? Eles deram tais virtudes e a criatura usou essa virtude para o mal ou não usou, né? Então era como se fosse um crime para os deuses que deram a ele a oportunidade de usar tais virtudes. E ele diz aqui que eles estavam punidos pelos males que tinham deixado de fazer com a sua autoridade. Então eram reis que tinham o poder de fazer o bem, de fazer muita coisa pela humanidade, né? E tinham deixado de fazer. Ele diz aqui que a maioria desses reis não tiveram ações boas nem más, e sua fraqueza foi grande, porque ele diz aqui que eles foram governados por outros que eram maus, né? Que eles se deixaram governar. Então ele vê aqui a reflexão do rei, né? Num primeiro momento dizendo que não fez mal nenhum, apenas viveu a sua vida e é como se aquilo fosse incontestável, né? Eu sou o rei, eu tenho direito a tudo aquilo, né? Todas aquelas oportunidades, não. E quando a gente vê outros homens iguais a eles discutindo, né, e questionando por que eles tinham direito e por que eles tinham direito em detrimento do sofrimento do outro, né? E para mostrar que na ideia do inferno pagão eles estavam no inferno, mas estavam se questionando, né? Questionando as suas atitudes, o que tinham feito ou deixado de fazer. E os juízes faziam com que eles pensassem isso, né? Com que eles questionassem essas suas atitudes. Então, é uma coisa assim, quando você pergunta se é justo ou se é injusto, para eles era justo, né? Aquele tipo de julgamento, e o tipo de pena já é outra coisa. Mas o que eu achei de interessante aqui é essa reflexão, né? Que muitas vezes a gente não tem. A gente acha que a pessoa pecou, né? Que a gente tem muito essa ideia de pecado errônea, né? Mas pecou, você vai para o inferno e vai viver eternamente cumprindo a sua pena lá. Mas cumprindo para quê? Não tem aqui esse estudo de você refletir sobre o que você está fazendo, né? De fazer. E a gente vê lá o guardião lá do inferno, ele está guardando o inferno e as pessoas que estão lá cumprindo as suas penas, mas ele não está lá querendo aumentar o sofrimento de cada um, né? Então, são muitas coisas assim bem que fazem detalhista. a gente refletir. Então, quem não leu ainda, leia, estude e procure mais coisas sobre essa parte do inferno pagão, que é muito rico, né? Tem muita coisa ali para a gente refletir em relação a isso. E eles trazem muitas coisas que a gente vai desenvolvendo essa ideia de inferno desde lá, né? Só que a gente desvirtuou muito o inferno, a gente foi capaz de fazer isso. É uma coisa bem organizada. Se eu acreditasse no inferno, eu preferia ir para o inferno pagão do que para o inferno cristão. Porque o inferno pagão ele é mais light, ele é mais suave, é menos temeroso. Do inferno cristão, ele é terrível, ele é desesperador, é de enlouquecer qualquer um. Então, as pessoas foram domadas, vamos dizer, nós fomos domadas pelo terror mesmo, pelo medo. Porque a gente via gente enlouquecendo com medo do inferno. E hoje ainda tem muita gente que acredita, espero eu, pela minha análise, bem menos do que há 1000 anos atrás, lógico, né? Graças que evoluímos, mas que o inferno pagão era bom, né, o Plutão, né? Vamos lá, que era o Satanás lá, ele não ia buscar ninguém, né? Ele ficava lá dentro. Só Zeus que mandava. Esse aqui foi Zeus que mandou, guarda ele.
o Satã da Igreja Católica, né, do cristianismo, ele vem buscar você aqui, ele vem lhe tentar para que você erre. Erre porque eu quero aumentar meu grupo. Mais adeptos. Vamos embora. Ele fica lhe influenciando, lhe empurrando para fazer as coisas erradas. Veja como a igreja conseguiu piorar o que já era ruim. E aí chegou a um ponto que chegou tão grave que a gente começou a se questionar. Aí foi quando começou, né? O homem começou a raciocinar, ver os filósofos, ver os questionamentos. Será que isso é verdade? Será que isso existe? Isso tem lógica? Aí começa a questionar, aí de onde vem as incredulidades, vem os ateus, né? E a gente começa a não aceitar aquilo que está sendo entregue a gente. Graças a Deus que temos esses questionadores, mas vem esses questionadores, são a evolução, somos nós evoluindo, né? Os espíritos evoluindo. Hoje estamos aqui nessa sala debatendo isso, mas como eu disse a semana passada, há 1000 anos, 1500 anos lá atrás, nós éramos defensores desse inferno. Nós tínhamos medo, a gente divulgava isso como uma verdade absoluta. E hoje a gente já está, não, questionando a evolução. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um encadeamento, tudo tem um porquê. A gente não deve criticar, mas a gente tem que comentar para que aquela história não se repita hoje. Inclusive com a nossa doutrina espírita. Vamos começar a desmistificar esse umbral, porque o umbral está sendo o inferno do cristão. Estamos trazendo para o espiritismo. A gente tem que ter cuidado para não deixarmos acontecer isso. Observar os erros lá de trás e encarar o que é o umbral. Não é um inferno. O umbral, a gente tem que começar, e não é a questão agora, depois a gente vai conversando sobre isso. Muito bem, gostei da sua colocação, é isso mesmo, você está certíssimo. Eu acho engraçado porque a gente vê assim, nós somos herdeiros dos nossos próprios caminhos. E quando a gente olha para a doutrina espírita, a gente vê que ela nos faz enxergar que nós temos não apenas o caminho do inferno cristão, não apenas do inferno pagão, mas nós temos hoje a possibilidade de um caminho diferente desses dois que a gente ouve. Então a gente sabe a importância de que, à medida que a gente vai amadurecendo, se aperfeiçoando, a gente vai tendo um contato mais profundo da doutrina espírita, então a gente começa a entender que tudo parte do princípio de que eu tenho que compreender, eu errei, mas tenho que me perdoar para que eu possa caminhar de uma forma diferente. Enquanto eu não me perdoar, enquanto eu me colocar no sentido de que eu estou no meu inferno, eu vou para o inferno, eu estou aqui para pagar, estou aqui em um sentido de castigo, eu vou continuar tendo essa ideia desse inferno. Mas a partir do momento em que eu compreendo que eu posso fazer a minha caminhada de uma forma diferente, o meu olhar bem diferenciado do que até então eu acreditava, então eu vejo que esse inferno, desses dois caminhos, eu posso fazer um caminho diferente. Não é para isso que a doutrina espírita nos traz? Para que a gente progrida. Mas como que eu vou progredir? A partir do momento em que eu começo a me perdoar, mas sabendo que eu vou corrigir o que eu fiz lá atrás, mas não no sentido mais da punição, mas de uma reeducação dos meus erros. É verdade. Bom, boa noite, né? Primeiro, o que eu achei assim bem interessante sobre a questão dos limbos, né? E como a nossa ignorância não consegue dar um norte para as crianças, né? Não conseguia na época. E isso está muito relacionado também ao quanto a gente tinha de entendimento para trazer. A gente sabe que, e a gente já falou aqui, que a questão da mitologia, ela é originária das ideias inerentes que nós temos, das vivências que nós tivemos, né, nos planos espirituais, né? E em relação a essa questão do inferno, eu sinceramente, eu sempre vejo que é a forma como a gente consegue passar, né? A gente sabe que quando a gente desencarna, a nossa relação com a matéria, ela é diferente, né? E a gente adquire alguns sentidos,
né? Algumas influências sobre elas diferentes. Aí eu, como eu gosto de falar e sempre repito, André Luiz fala que a nossa ação na matéria do plano espiritual está para a relação de como o ar está para os nossos pulmões, é automático, né? Então a gente começa a perceber que existia um tempo em que, quando a gente começou a se racionalizar e se diferenciar dos animais irracionais, em que a gente começou a povoar o plano espiritual, né? E a gente povoa o plano espiritual com o conhecimento que a gente tinha, que era praticamente nulo, né? E é muito importante, e aqui eu também trago, eu faço até uma analogia, existem 3 livros muito interessantes para a gente também entender essa questão da nossa colonização no plano espiritual, tanto quanto nossa evolução no plano material, que é Exilagem de Capela, Exilagem por Amor e Jornada dos Anjos, né? Onde os espíritos mostram, acho que é através do irmão Lúcio, não É, é? Eles mostram o quão importante foi a influência dos espíritos capelinos aqui, tanto para o nosso crescimento intelectual, mas também para a nossa colonização, tanto no mundo espiritual, como para a nossa evolução material. E tudo que eu vejo aí, eu acho que de fato aconteceu no plano espiritual, a sua grande maioria, né? E todas essas alegorias aí, a gente vê que existe no nosso perispírito algumas propriedades das quais no nosso corpo físico a gente não tem, graças a Deus, né? Porque senão aqui seria de fato um verdadeiro inferno de Dante. E hoje a gente pode fazer uma pequena analogia com como o ser humano ele fisicamente está querendo se parecer. É cada vez mais caricato, né? E eles trazem aí os vários procedimentos estéticos, aqui não vai a crítica nenhuma, apenas uma comparação, em que o ser humano está cada vez mais levando o seu corpo ao extremo, né? E como imagem e como ideia inerente ao que a gente era em relação à morfologia do nosso corpo espiritual, a gente busca através das cirurgias plásticas assemelhar aquilo com que nos agradamos. E aí nós vemos grandes coisas aí, nós vemos grandes distorções daquilo que é comum do corpo humano. Então, quando eu li essa parte da questão do inferno pagão, eu gosto sempre de fazer analogia, né? Então, eu vejo nada mais nada menos do que uma evolução, né? Quando da época do inferno pagão, os seres espirituais não tinham tanto conhecimento quanto da época do inferno cristão, né? Então a gente vai aperfeiçoando, né? As coisas. A gente vê que o Plutão, que era o rei do inferno pagão, ele não ia e nem influenciava, a gente não tinha a obsessão, falar assim, né? Eles não buscavam influenciar pessoas no erro, para que essas pessoas pudessem ir para o inferno e eles pudessem perpetuar o seu império e a sua ordem. Não, isso não existia. Mas ao longo do tempo, de nós seres humanos evoluindo, isso começou a ocorrer porque a gente viu que tinha ganho, né? E eu gosto sempre de falar gente porque fomos nós, né? Não tem para onde correr. Chico Xavier sempre falava que espíritos aqui encarnados na Terra que tinham que tem essa noção da reencarnação, na grande maioria são espíritos degradados, né? Então, nós nos enquadramos nessa situação, sim. Provavelmente já fomos exilados de outros planetas, né? Então, assim, que a gente faça essa analogia é legal, que a gente entenda essas coisas é bacana, mas faz parte do processo, né? Então, a gente vê o inferno pagão, a gente vê o inferno cristão, e hoje a gente também trabalha com umbral. E a gente já divide o umbral em umbral grosso, médio e fino, né? Que seria o mais pesado, o mais ou menos e o mais leve, onde a gente consegue ver que existem suas atrocidades, né, materialmente falando, no plano espiritual. Então, não é de se espantar e que quando a gente desencarnar e aqueles que tiverem a oportunidade de fazer e participar dessas excursões pelos planos, não é nenhuma novidade que a gente vai ver seres dessa forma, devido às propriedades do perispírito. Então, acho que esse capítulo, o inferno, ele é muito, muito importante para que a gente possa, aos poucos, tomar noção de uma evolução no processo do pensamento, de uma evolução do ser, né? Em que a gente tem um conhecimento, em que a gente vai passando esse conhecimento e esse senso de justiça. E é sempre muito interessante lembrar também que
essa busca pela alimentação, eu não falo da alimentação física, mas alimentação espiritual, ela é algo inerente a nós, né, para que a gente possa voltar a Deus, né? Como assim? Acho que a gente desenvolve um estudo, né, na sexta-feira das obras de André Luiz e a gente vê que quando o homem ele adquire a possibilidade de se comunicar através da palavra, os espíritos crísticos responsáveis pela nossa administração, eles meio que liberam a gente, deixa a gente ao nosso bel prazer, né? Claro que com fiscalização, mas não é tão mais direta. Semelhante a quando um filho ele consegue adquirir a sua maturidade e seguir com seus próprios pés. Os pais nunca deixam os filhos sozinhos, mas eles agora têm suas próprias escolhas. Então, esse processo de libertação causa em nós um vazio que vai criar 3 pontos importantes. O questionamento, né, a provocação sobre a vida, que aí nasce a filosofia, a experimentação, que nasce a ciência, e a busca pela religação com Deus, que nasce a religião, né? Então, esses 3 pontos, eles são muito importantes para que a gente possa, de fato, ter o entendimento de que nós somos seres carentes, né? Mas a busca por alimentar essa carência faz com que a gente acabe caindo cada vez mais em erros diferentes, né? E esses erros fazem parte do nosso aprendizado, né? A gente vê que são poucos os espíritos que conseguem galgar pelas linhas da evolução sem cair tanto nos erros e, segundo algumas literaturas, Jesus Cristo foi um desses, né? Então, assim, o que eu gosto sempre de trazer para mim é que esses erros aconteceram, eles continuam acontecendo e à medida que a gente vai crescendo, eles vão se eterizando, eles vão diminuindo, mas que a gente entenda que a nossa participação nisso foi muito importante, né? Que a nossa participação em todos esses processos que a gente julga como atrocidades, e de fato são, devido à nossa ignorância, faz parte do processo do aprendizado, né? Então, que esse processo do aprendizado a gente possa introjetar, reconhecer na história, é uma forma da gente minimizar nossas oportunidades e chances de cair no erro, e que a gente possa seguir o nosso caminho, né? Porque através do conhecimento e da libertação, a gente aos poucos vai se libertando da ignorância. E o que eu acho bem legal é que, como em tudo na vida existe uma ligação. Ele nos mostra que existe o plano em que nós estamos físico, as nossas atividades, as consequências no plano espiritual, e aqueles que conseguem passar por isso conseguem transcender para um plano um pouco mais elevado, que é o plano dos deuses, e que muito possivelmente a doutrina dos espíritos chama do reino angelical. Muita paz a todos. Quer falar de novo, vai falar da profissão. Fala do inferno da profissão. Tô brincando, gente. É porque Bruno falando aí da ligação, né? Do que a gente faz aqui das nossas atividades. Aí eu acho que eu não vou evoluir muito, não, né? Porque eu vou juntar um monte de gente que vai querer levar para o inferno. Mas falando aqui do texto do livro, onde ele diz que, onde ele vem trazer uma reflexão não só dessas penas materiais, né, corporais, ele vem falar das penas morais, porque ele vem dizendo aqui, além dele dizer que a fúria vem trazer um espelho, né, para você ver os seus vícios, ele diz aqui que eles não têm necessidade de outro castigo para suas faltas, além das próprias faltas. Veem-nas sem cessar em toda a sua enormidade. Apresentam-se a eles com espectros horríveis e os perseguem. Lembram de muitas coisas da gente hoje, né? Como a gente vê as nossas culpas, né? Hoje em dia. E para delas se protegerem, procuram uma morte mais poderosa do que aquela que as separou dos seus corpos. Veja só, a gente não consegue fazer isso, né? Essa culpa é tão grande, esses sofrimentos morais são tão pesados que você quer matar a morte, né? Você quer sair daquilo de algum jeito. E não tem como, você vai precisar passar por aquela etapa, né? Aquela evolução. Então, a gente vê que já aqui no inferno pagão, apesar de muitas coisas ainda desconhecidas, né? Ele já tem esse indício do sofrimento moral com os nossos erros, né? Não só, mas
Eles falavam muito do sofrimento físico, né, que é o que a gente acha sempre que vai ser, como se fosse uma cópia daqui da Terra, né? Ao invés de dizer o contrário, né, a gente se formar uma cópia de lá, a gente acha que o céu, né, ou os outros mundos serão uma cópia melhorada ou piorada da Terra. Mas eles falam aqui desse sofrimento moral, né, que é muito interessante a gente ver a evolução disso até hoje, né, até o que a gente reconhece hoje, né, com todos os nossos aprendizados, como é que a gente está vendo isso hoje, né, de lá até aqui. Muita coisa boa para a gente estudar, gente. Quem vai falar mais? No livro Amorosidade, de Hermance de Foucault, que é o último lançamento dela, logo na entrada do livro, Dona Maria Modesto Cravo, ela traça três correntes de espíritas. Temos o primeiro estágio, que foi de Kardec até um certo tempo, que eu não me lembro bem, e tem o segundo e tem o terceiro. Então, no Sanatório Esperança, a Hermance de Foucault, ela faz um tratamento lá, ela originou um tratamento exatamente porque a primeira e a segunda corrente de espíritas trazem consigo um sentimento de culpa muito grande do seu passado, que é o que Bezerra de Menezes, no ano de 2000, lançou no livro Seara Bendita, no capítulo 6, intitulado Atitudes de Amor, que fala exatamente dessa coisa da gente ter alteridade, de entender o outro, porque nós vamos nos vendo naquilo ali. Então, no terceiro milênio, o Espiritismo entrou na época do sentimento, que é de estudar, de escutar os sentimentos nossos, para que nós desencarnemos melhor do que antes desencarnamos nos nossos passados. Então, vale muito a pena a gente estudar exatamente para que a gente consiga compreender a nós mesmos, né? Porque é a parte da filosofia da doutrina. É isso da gente perceber quem a gente é, tirar essa culpa, porque cada um de nós temos as nossas culpas. Eu, particularmente, me perdoem o termo, mas eu odeio a Igreja Católica. Eu não suporto. Por que será que eu tenho esse ódio tremendo pela Igreja Católica? Porque eu devo ter participado de alguma coisa. E dentro de mim essa ideia reflete. Como uma certa feita eu tive um clichê de uma vida passada minha, que eu tive que fazer terapia de vidas passadas porque eu me via dentro de uma igreja como freira. Então, tudo isso hoje ainda me desgasta, que eu detesto a Igreja Católica. Não gosto. Não gosto. É uma coisa que eu preciso de trabalhar. Eu não gosto. Bom, puxando o gancho do que Micheline falou, brincando até da profissão dela, eu gosto muito de lembrar isso quando eu estou conversando, falando sobre algo, que as nossas comparações elas devem ser sempre em relação a nós mesmos, né? A gente sempre teima em comparar e nos compararmos com alguém que a gente admira, alguém que a gente convive, e a gente sempre acha que está sendo o que está numa situação inferior, que não realmente não está crescendo. É muito importante que a gente entenda que o processo de evolução é sempre relativo a nós. E aí vem a palavra relatividade, né? Algo está sempre girando em torno de nós mesmos, somos nós. Né? Há um ano atrás, como é que eu estou, né, em relação a um ano atrás, a um passado recente? Né? E um passado um pouco mais longo. Então, a gente vai vendo que a gente tá crescendo, né? A gente está evoluindo e no nosso tempo. Né? Então, assim, acho que isso que é importante. O conhecimento, ele vai aos poucos nos libertando das nossas amarras, né? Da necessidade que a gente tinha muitas vezes anteriormente falando de não deixar com que a nossa companheira ou companheiro tivesse uma vida um pouco mais sociável por causa de excesso de ciúme. Então a gente vê que esses processos, eles são processos que os problemas estão dentro de nós, né? E que a gente tem o tempo que for necessário, mas que a gente saiba usar esse tempo, né? Por exemplo, a gente entende que o
a nossa evolução como ser humano, né, no reino nominal, ela versa desde do mundo primitivo, vai passando pelas expiações e provas, a generação, mundos felizes e esferas crísticas, né? Só que existe um tempo, né, para que esses períodos de classificação de elevação ele dure. E existe um tempo, inclusive, da matéria para isso. Eu não sei precisar, eu vi algumas coisas, não sei, se você souber, me diga. Se eu não me engano, cada período desses gira em torno de 7.000 anos. E aí você vai dizer assim, mas Bruno, como é que a gente consegue precisar isso? É bem simples, a matéria ela também evolui, né? Por exemplo, o planeta Terra ele passa por um processo de evolução. E isso a gente trabalha na Gênese, capítulo 9, item 14, de Agorão de Rússia. É brincadeira. Aí a Gênese, inclusive é Galileu quem escreve essa parte. Na Gênese ele diz o seguinte, que a Terra no seu processo de rotação e translação, ou seja, girando em torno de si, girando em torno do Sol, ela devolve para o universo a matéria que ela absorveu para se formar, né? Então, como uma consequência, essa matéria que ela devolve influencia diretamente numa das 4 forças naturais que a ciência trabalha, que é a força da gravidade. Quando ela influencia nisso, os nossos corpos sofrem influências diferentes, uma influência mais sutil, né? Então, ora, se o meu corpo se sutiliza, é bem óbvio que aquelas pessoas que são mais grosseiras e que precisam de uma matéria mais grosseira vai precisar de um planeta diferente. Então, se a gente entende dessa forma, é interessante também que a gente tenha esse conhecimento de que, olha, eu tenho um tempo que eu quiser. Isso de fato é verdade, né? Mas quanto mais a gente demorar, mais as coisas se complicam. Então, acho que a questão está sempre em que a gente se esforce no que a gente está fazendo e que a gente sempre busque relativizar as coisas em relação a nós mesmos, né? E isso eu converso muito com Iana, né? De que ela é uma pessoa que se cobra muito e tudo mais. Eu disse, Ana, você tem que sempre se comparar com você no passado, né? Você pode não estar nos melhores dos mundos hoje, mas você está muito melhor do que era antes, né? E isso eu faço sempre comigo, né? E não sei se eu sou condescendente ou não comigo, mas isso que faz com que as coisas fiquem mais tranquilas. E ficam mesmo, né? Perceber que a gente pode errar e que a gente vai errar e que a gente está errando. E é por isso que a dor chega, porque a gente não conseguiu perceber aquilo que estava na nossa frente. E aí, quando a gente adoece muitas vezes, né? Ou tem uma perda mais abrupta, a gente já fala assim, mas meu Deus, isso estava aqui na minha frente, eu não consegui perceber. Né? Ontem eu estava de madrugada, acho que era meia-noite e pouquinho. Eu estava lá em casa, estava lendo um livro e aí chegou um espírito bem amigo meu para conversar e puxar minha orelha com algumas coisas. E eu sou bem, eu sou bem chato, né? O espírito fala e eu rebato. Mas assim, não é na má vontade, não é porque eu gosto de entender. Quando a pessoa vai me dizer alguma coisa, eu digo assim, tá, você vai me dizer, beleza, mas eu vou sugar de você até o ponto que você queria dizer para que eu possa de fato entender, né? E aí hoje de manhã eu acordando, tomando café com Ana, eu disse, Ana, mas eu não concordo com isso não, foi ela que incorporou. Aí ela disse assim, veja, Bruno, eu consigo ter algumas nuances do que foi dito, né? E aí ela foi me explicando e você vai vendo que, poxa, é verdade. Quer queira ou quer não, é do ser humano se acomodar na vida. A gente luta, a gente batalha, a gente cresce, mas chega a nossa determinada situação em que a gente goza das nossas conquistas e das nossas conquistas muito merecidas e a gente se acomoda, né? Seja lá com os seus 20, com os seus 30, com os seus 50, 60 anos, né? Aí eu sempre trago uma coisa para mim, a gente nunca deve se acomodar, isso é fato, né? E que no momento em que a gente não tiver mais nada para aprender aqui, a gente vai desencarnar. Então, se a gente está aqui ainda, é porque a gente precisa aprender alguma coisa. Então, acho que o inferno é uma boa forma de começar, né? É a gente conhecer a si mesmo, por dentro. Começar por ele que terminar dele. Acho que, fazendo a analogia agora interna, né, é a gente começar por si. Não sei de vocês, mas a vida dentro de mim ela é bem complicada. A gente sempre está numa guerra, né, conosco mesmo o tempo todo. Mas eu devia fazer isso, mas hoje eu não fiz dessa forma, mas hoje eu não fiz aquilo. Poxa, eu estou chateado com Rose, então
eu quero que Rose não sei o quê, então, mas não é assim, eu estudo que não é assado, então a gente começa a girar na nossa cabeça coisas que, meu Deus, que inferno, né? Que inferno, a gente não dá essa trégua para nós mesmos, então eu sempre digo, o estudo, ele me acalma muito, até conversando com pessoas que são mais afins, e só para finalizar, que realmente já está acabando, né? Não, Posso terminar? Sim, senhor. Só estou falando, gente, que vocês não estão falando, tá? E eu, quando mais jovem, né? E eu tinha alguns problemas muito sérios de ansiedade. E esses problemas eu não conseguia controlar, ia no médico, eu tenho familiares médicos que me passavam medicações e tudo mais, mas não dava jeito. Todo dia de manhã eu só acordava depois de vomitar. Tinha que vomitar, né? E aí, com o passar do tempo, eu lembro que tinha um dia que eu estava bem aperreado, mas muito aperreado. Acordei totalmente sufocado. Eu disse, meu Deus, eu vou abrir o Evangelho. Aí, quando eu abri o Evangelho, eu nunca acreditava nessas coisas, não. Eu era realmente muito mais cético do que eu sou hoje, né? Aí abri o Evangelho, capítulo 9, item 7, a paciência. Eu disse, não é que é verdade. E não é que é verdade, eu fui ler a paciência. Aí eu fui me acalmando e as coisas foram melhorando. Então, assim, cada um vai ter sua forma de se acalmar, cada um vai ter seu meio, mas que acho que fica aqui, que a gente não se entregue ao inferno que está dentro de nós mesmos. E quando eu falo inferno, são as situações difíceis, as ignorâncias que geram essas dúvidas e que geram justamente esse dualismo de bom ou mal. E o nosso humor, o nosso dia a dia, ele mostra como a gente ainda é muito imperfeito. Uma hora a gente está muito bem, mas girou a chavinha, mudou o segundo, a gente está muito mal, né? E esse processo de oscilação é o que também vai mostrando para a gente a nossa pouca capacidade de, de administrar os nossos sentimentos. Nós somos impressionados pelo mundo externo a todo instante. Essa impressão nos traz sensações e essas sensações desenvolvem o que nós chamamos de sentimentos. Geralmente, no mundo de expiações e provas, seres como nós, sentimentos um pouco menos elevados. É isso? Então, Michelin, semana que vem, né? Vai dar um show aí 2 semanas, falar do inferno, continuar falando do inferno, né? Então, vamos embora. Se de crer, a palavra é tua. Então vamos agradecer a Rose por ter trazido para a gente um pouco do esclarecimento sobre esse inferno, não é? E eu estava só para trazer para a gente que a gente ultimamente está vivendo um inferno, vamos dizer assim, de tantas dores, tantas mortes, tantos acontecimentos, né? E a gente tem que orar muito para que as coisas possam, vamos dizer assim, se normalizar, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Mas eu acho que uma coisa que o Bruno falou aqui é justamente isso. A gente tem um pouco de paciência com a gente mesmo. Não é fácil, porque às vezes a gente quer as coisas para ontem, aí a gente tem que ter um pouco de calmaria, porque senão a gente entra nessa sintonia que estamos vivendo e a gente acaba trazendo para dentro de nós, né, esse inferno, vamos dizer assim, de medo, de insegurança, né, que não pode se deixar levar por isso. Então eu vou convidar nosso querido cantor Adilson Ramos aqui, né, para que ele possa fazer a nossa prece de agradecimento aqui. Amado Mestre Jesus, querido irmão e amigo, mais uma vez só temos a te agradecer por mais esta noite de estudo e de aprendizado aqui nessa casa de oração e trabalho, com a assistência da equipe espiritual que se encontra ao nosso lado, nos intuindo e nos mostrando os caminhos que devemos seguir, por onde devemos trilhar, que possamos cada vez mais estudar e compreender a doutrina dos Espíritos e trazermos para a nossa realidade, colocarmos na prática, para que juntos possamos seguir a nossa caminhada em busca da nossa evolução espiritual, auxiliando aqueles que surgem no nosso caminho, para que possamos juntos, unidos, abraçados, seguirmos os ensinamentos do Mestre e buscarmos cada vez mais a elevação espiritual. E com essa rogativa que devolvo a palavra ao irmão que dirige o estudo da noite de hoje, para dar por finalizado na tua santa e divina paz. Paz, luz e harmonia para todos nós, que assim seja.